1 João capítulo 3, versículos 11 a 29. Amar é obedecer. Queridos amigos, irmãos, amigos, colegas, é uma alegria voltar agora, terminando agora o capítulo 3 da primeira carta de João, uma carta que tem nos ensinado muito. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que possamos, já estamos indo para a casa dos 500. Começamos faz uns 2 meses e pouco o nosso canal, e para aqueles que estão chegando agora, nós estamos aposentados, né? E trabalhando aí com a carta de 1 João, e vamos seguir com vários livros da Bíblia, pregando e também mostrando como nós trabalhamos com o texto bíblico na exposição bíblica. Vamos ao nosso texto então. Hoje nós vamos trabalhar então a carta de 1 João. Está lá, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós amamos, aliás, nós sabemos, está um pouco escura a palavra aí, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo em si. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Quem guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Eu acho que você já observou algumas palavras que nós frisamos aí. A questão do amor está em amarelo, aparece várias vezes. A palavra conhecer permanece, mandamento. A palavra conhecer e saber é muito importante. Vocês lembram quando nós iniciamos a carta de 1 João, nós falamos sobre os gnósticos, nós não podemos perder de vista. Quando João usa a palavra conhecer, saber, exatamente é para ir de encontro às opiniões, aos ensinos dos gnósticos, porque eles diziam que só eles conheciam e sabiam a respeito de Deus, porque eles desenvolviam lá um sistema de pensamento, um negócio meio complicado, e eles tinham uma certa cultura, intelectualidade, e eles acabavam conhecendo a Deus. E aqueles que diziam conhecer conhecer Deus através de Jesus, para eles eram cidadãos de segunda classe. Por isso que eles diziam que a matéria é má e o espírito é bom. E se Jesus era matéria, era gente, como que o espírito bom poderia habitar nele? Então, por isso que essa palavra conhecemos. Outra palavra que aparece sempre é permanecer. Permanecer. Por que ele diz? Porque as investidas dos falsos profetas queriam tirar a solidez doutrinária, a firmeza doutrinária do povo da igreja. Por isso que ele diz, permaneçam.
permaneçam fincados no mandamento, nas palavras de Deus. E eu quero mostrar para os irmãos, veja bem, palavras que chaves do texto. Por exemplo, o amor repete 7 vezes, conhecer e saber 5 vezes, mandamento 3 vezes e permanecer ou permaneceremos 5 vezes. Essas palavras são importantes para elucidar o texto. A grande ideia: na prática do amor está a maior evidência da nossa salvação. Eu vou repetir: na prática do amor está a maior evidência da nossa salvação. Como já disse várias vezes, a grande ideia é você pegar todo o texto e espremer o texto e resumir o texto numa só palavra, numa só frase, digo. Não é tão fácil assim, é meio trabalhoso, mas a gente chega na grande ideia. Por isso, vamos voltar nela. Na prática do amor está a maior evidência da nossa salvação. Meus queridos irmãos, para mostrar que somos salvos, a manifestação do nosso amor é uma das maiores evidências. Quando nós amamos a Deus, amamos nossos irmãos, em aquele amor sacrificial, nós mostramos que somos diferentes, que pertencemos à família de Deus, que somos filhinhos de Deus, como João expressa. Vamos em frente na nossa mensagem. Temos aqui 4 aspectos do amor. Ok, saímos do geral, vamos para o específico. O amor é uma ordem, versículos 11 e 12. O amor aos irmãos evidencia a nossa salvação, isso aí está bem expresso na grande ideia, versículos 13 e 15. O amor é sacrificial, versículos 16 a 18. E a prática do amor tranquiliza o nosso coração, versículos 19 a 24. Ok? Então vamos lá, nós estamos agora, vamos para as particularidades do texto e vendo a maravilha do ensinamento bíblico do apóstolo João a respeito da família. Vamos ao primeiro ponto. Amar é uma ordem. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma ordem. Amar é uma ordem de Deus. Muito se fala sobre o amor. Amor não é um sentimento. Se fosse sentimento, o nosso amor seria que nem a bolsa de valores, ou se não como o dólar, sobe, desce, sobe, desce. O dólar não é um bom exemplo, porque o dólar só sobe, né? Mas a bolsa de valores, ela sobe e desce, sobe e desce. E nosso amor não pode ser como a bolsa de valores. Qualquer sentimento que venha afetar o nosso amor tem que ser eliminado. Amor é uma obrigação. E o texto diz aí que devemos amar uns aos outros. Você cá comigo, tem certos irmãos que é difícil amar, não? Gente, que parece que foi batizado com água, com limão sem açúcar, azedos. Mas, se Jesus os amou, por que nós não vamos amá-los também? Então, amor não é um sentimento, é uma obrigação. É um dever. Vamos ao próximo. Temos aqui: amor aos irmãos evidencia a nossa salvação. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo em si. Meus irmãos, começa a dizer aí que não ficamos admirados se o mundo nos odeia, porque se o mundo odeia uma pessoa e nós amamos aquela pessoa, nós passamos a ser odiados também por esse mundo, né? E nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Olha aí o saber, aí 2 vezes se repete, nós sabemos isso, tá ok? Porque amamos nossos irmãos. Então, é muito interessante que
se você tem dúvidas sobre a sua salvação, e o inimigo ataca, viu? O inimigo ataca. Às vezes o inimigo coloca na sua mente, será que você é salvo mesmo? Ou será que você está enganando? Será que quando Jesus Cristo te chamar, você vai para o céu? Essas dúvidas ocorrem quase que constantemente, porque, meus irmãos, essa carne pecaminosa aqui atrapalha muito a nossa confiança em Deus. Eu tive uma ovelha no passado e ela sempre me procurou, falou: pastor, o meu coração é atormentado constantemente, será que eu sou salva, será que eu sou salva? E aqui está um forte indicador: quando nós deixamos de amar os nossos irmãos, ou nós estamos doentes espiritualmente, ou pode ser um sinal que ainda não temos a salvação. Às vezes eu fico pensando em algumas pessoas que passaram pela nossa vida e eu fico pensando, será que são salvas? Você já viu aquelas pessoas na igreja que faz confusão no culto administrativo, briga com todo mundo e ofende todo mundo? Será que essas pessoas são salvas? Então, à medida em que nós amamos nossos irmãos, mostra se nós somos ou não de Deus. Volto a repetir, às vezes temos uma recaída. Nós falhamos no amor aos nossos irmãos, mas se isso passa a ser uma constante, eu não quero saber daquele irmão, não quero saber da vida dele, não quero amar aquele irmão, aí muito cuidado, porque aí nós somos considerados também como homicidas. Aí é perigoso. Ok, vamos em frente. O amor é sacrificial. Nisto conhecemos, olha o conhecer de novo aí, gente. Nisto conhecemos o amor. Nós conhecemos, os gnósticos não conheciam. Aqueles que não são filhos de Deus não conhecem, não conheciam o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida é um problema sério. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus permanece nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações. O primeiro versículo fala a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, esse foi um sacrifício, esse é sacrificial em todos os sentidos. Amar uma droga como eu, como você, não é fácil, não? E Cristo ali na cruz pagou o alto preço do nosso pecado, sabendo que nós não seríamos grandes coisas em termos de espiritualidade, em termos de devoção, em termos de amar a igreja, amar os nossos irmãos. Ele se deu a própria vida e por alguém, meus irmãos, que não merecia. Eu e você, nós não merecíamos. Amor sacrificial. Aí ele passa a falar também desse amor sacrificial entre nós. Quem, pois, estiver no mundo e vendo seu irmão com necessidade fechar-lhe o coração, meus irmãos, não quer fazer sacrifício. É interessante que às vezes tem pessoas que estão numa necessidade extrema e você tem condições de ajudá-lo e você não ajuda, porque você está tão preso naquilo que você tem, os seus bens, é tudo na sua vida, e você vê um irmão talvez passando necessidades extremas e você fecha-lhe o coração, você não tem aquele sacrifício de compartilhar aquilo que você tem com o seu irmão. Passaram pela minha vida grandes homens. Eu tenho um homem que foi um impacto muito grande na minha vida. Esse homem hoje está na eternidade. Meus irmãos, como esse irmão compartilhava aquilo que ele tinha. Eu fui uma das pessoas muito abençoadas por esse irmão. A igreja foi muito abençoada e muitas pessoas foram abençoadas por esse irmão. É um amor sacrificial. Que muitas vezes nos apegamos nos nossos bens e queremos mais e mais e mais e não compartilhamos com aqueles que estão em necessidade. Olha o próximo versículo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Oh, meus queridos irmãos, falar que ama todo mundo fala. Vocês lembram daquela história do meu papagaio, né? Que cantava hinos maravilhosos, mas quando chegava perto da minha irmã, ele a agredia,
mas de palavras lá em cima no telhado, como ele cantava bonito. Que espiritual era meu papagaio. Portanto, meus irmãos, não fique só na palavra, não. Ação. Entra em ação, entre em campo, põe o pé na estrada e ame o seu irmão. Vamos ao próximo? A prática do amor tranquiliza nosso coração. Nisto, olha, o conhecemos de novo, que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele recebemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto, olha, conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos é dado. Meus queridos irmãos, o nosso coração é muito enganoso e ele nos acusa demais. Agora, aqui é uma questão muito interessante. O nosso coração às vezes nos acusa e nós estamos até fazendo alguma coisa boa. Não podemos nos fiarmos somente no nosso coração. É em Deus. Quando nós obedecemos os mandamentos, mesmo que o nosso coração falhe na nossa comunicação conosco mesmo, Deus atesta que nós somos dele e ele tranquiliza o nosso coração. O nosso coração pode nos condenar, mas Deus sabe perfeitamente todas as coisas e a nossa confiança em Deus é inabalável. Agora, aqui no versículo 22 diz que aquilo que pedimos dele recebemos, e recebemos mesmo. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele recebe muita coisa de Deus, meus irmãos. Agora, essa questão de receber de Deus, sempre tem muita gente que imagina que é dinheiro, que é casa, que é carro. Vamos pensar na guarda dos mandamentos, o que nós podemos receber? Nós podemos receber de Deus uma família maravilhosa, filhos obedientes, alegria de servir ao Senhor, alegria de contribuir para missões. Meus irmãos, quantas bênçãos! Alegria de ter um prato de comida para nos alimentarmos, quanta coisa que Deus nos proporciona. Agora, não é fazer uma negociata com Deus. Quando nós guardamos os mandamentos, Deus tem muito prazer em nos abençoar e responder às nossas orações, claro, sempre segundo a vontade dEle. É muito importante. Quando os nossos filhos eram pequenos e nós queríamos que eles nos obedecessem, e quando eles nos obedeciam, meus irmãos, nós sempre procurávamos agraciá-los com alguma bênção. Talvez levar para tomar um lanche, talvez comprar algo que ele estava querendo muito. Nós gostávamos de recompensar os nossos filhos pela obediência. E Deus também gosta, viu, gente? Deus gosta. Ok? E último versículo, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Veja que a permanência aí envolve a guarda dos mandamentos. Por isso, meus irmãos, nós temos que solidificar a nossa vida cristã guardando os mandamentos. Esse é o alicerce. Quando esse alicerce não está bem na nossa vida, chamado mandamentos de Deus, nós vacilamos. Vamos em frente, queridos irmãos. Vamos lá. A grande ideia, só para recordarmos, na prática do amor está a maior evidência da nossa salvação. Vamos então agora às aplicações. Vamos ver o que Deus, como nós podemos aplicar para as nossas vidas, coisas bem práticas, né? Então vamos lá. Primeira coisa, não é fácil amar como Cristo amou. Tenha em mente essa realidade. Amar como Cristo amou não é fácil. Por isso que eu costumo dizer, usando uma linguagem dos adolescentes, ser crente é pauleira, meus irmãos, porque temos que amar como Cristo amou. É interessante nós
nós amamos a nós mesmos, né? Como eu amo a mim, como eu gosto de eu, né? Nós nos amamos, mas esse mesmo amor que nós temos para conosco é para a nossa esposa, é para os nossos filhos, é para o nosso próximo, porque foi assim que Cristo amou. É fácil? Não. É preciso praticar e ter muita convicção de que esta é a nossa responsabilidade. E depois, não é só falar, eu te amo. Cuidado. Meu netinho chega para mim e fala, eu te amo, eu te amo. E muitas vezes me abraça, eu te amo. De repente eu peço alguma coisa e ele não gosta de fazer, ele sai correndo, não. Oh, menino, que amor é esse? Então, o amor não é só de palavras, é de ação. E continuando, não importa quem seja o seu irmão, você tem que amá-lo. Oh, meus queridos irmãos, não é fácil. Tem irmãos que é dose, vamos ser sinceros. Não queira você dar uma de espiritual que você é 100%. É difícil. Tem aqueles que têm a sogra, por exemplo. Não vou mexer com a sogra. Mas tem aqueles que têm uma sogra que implica na sua vida toda hora e se mete na sua vida. Meu amigo, você tem que amá-la. E quando a sogra aparecer na sua casa, você diz, Senhor, muito obrigado pela aprovação que eu vou ter agora, mas não vou deixar de amar. Me perdoe as sogras, é uma brincadeira. Eu tive sogras, a minha sogra maravilhosa. Sogra maravilhosa. Hoje está na eternidade, uma grande mulher de Deus. Olhemos para o próximo, nem sem sacrifício não há como amar. Ok? Sem sacrifício não há como amar. Aí eu penso em vários sacrifícios que nós fazemos, né? Por exemplo, amar a igreja. É preciso sacrifício. É preciso sacrifício na hora de não trocar um televisor e dar oferta para missões. É preciso na hora daquela chuva, naquele frio, sair do conforto do lar, ir para a igreja juntamente com os irmãos, louvar a Deus. A nossa vida é uma vida de sacrifício, sim. Sabe por quê? É porque você sempre tem que eliminar o seu eu, a sua vontade. E olha, meus irmãos, esta vontade aqui é forte e ela precisa bater duro nela. Um pouquinho mais para frente, amar é uma ordem para os salvos. Olha, é interessante, é um privilégio que nós temos. O incrédulo não tem esse privilégio, porque ele nem conhece o amor de Deus. Como que ele vai amar como Deus amou? É totalmente desconhecido para ele. Mas nós conhecemos o amor de Deus. Nós somos bem-aventurados. Nós conhecemos o amor de Deus. Queridos irmãos, que esta mensagem, que valeu para mim, tenha grande valia para a sua vida cristã. E vamos agora para o nosso encerramento, desejando a vocês um bom dia ou uma boa noite, não sei aqui.